Oi, bom dia, segunda série, tudo bem? Tudo tranquilo? A professora está com vocês aqui no caderno de atividades, tá? Estamos na página 17 do caderno de atividades, tá? Então, nós vamos ver aqui alguns exercícios sobre as velocidades das reações, né? E a teoria das colisões. E aí, no decorrer, nas próximas aulas, também vamos fazer exercícios referentes aos fatores que alteram a velocidade destas reações, certo? Então, nós temos ali na página 17 a primeira questão que pede para nós identificarmos essas reações, se elas são rápidas ou lentas, tá? Então, por exemplo, está nos dizendo aqui, né, que toda reação química necessita de um certo tempo para ocorrer, que algumas reações são mais rápidas, como o acionamento do airbag de um automóvel em um acidente, por exemplo, né? E que, por outro lado, existem reações lentas, como a decomposição, a deterioração de alimentos, né? E para estas situações do cotidiano apresentadas a seguir, é então para nós indicarmos quais processos são mais rápidos e quais são mais lentos, ok? Então, o primeiro que aparece aqui para nós é queima de fogos de artifício. A queima de fogos de artifício, ela é rápida ou é lenta? Ela é super rápida, né? Tanto que quando a gente vê, por exemplo, aí nos shows de fogos, né, na virada do ano, no Réveillon, normalmente a gente olha e acaba rapidinho, né? São reações muito rápidas, tá? Já a oxidação de um objeto de ferro, como estes parafusos mostrados nesta imagem, são lentas, né? Então, aqui a reação de queima de fogos de artifício é rápida, então reação rápida, e a de oxidação do ferro é reação lenta, ok? Na sequência, temos mais duas imagenzinhas ali, né? Onde temos a dissolução de um comprimido efervescente, que é uma reação rápida, né? E a digestão dos alimentos no organismo, que é uma reação lenta. Dependendo, já falei isso em aula, dependendo do alimento, carne, por exemplo, pode demorar até uma semana para sofrer a digestão completa, tá? Então, é uma reação bem lenta. Na sequência, nós temos um quadro com algumas informações ali no finalzinho, já da página 17, né? Que nos traz aí o tempo em minutos e a massa em gramas de água oxigenada, de peróxido de hidrogênio, tá? Então, ela está nos dizendo assim que a água oxigenada, ela se decompõe ao ser exposta aí à luz e ao ar, né? Então, por isso que, por exemplo, os frascos de água oxigenada, eles vêm em vidros que não são transparentes. Os frascos não podem ser transparentes, porque a luz, que se for incidida na água oxigenada, no peróxido de hidrogênio, ele vai se decompor, vai se transformar aí em água e oxigênio, tá? E aí, então, está nos mostrando o tempo e a massa de água oxigenada desde o início até o término de uma reação de decomposição dela, certo? Aí nós temos na página seguinte, pedindo então para calcularmos a velocidade média de decomposição da água oxigenada expressa em grama por minuto no intervalo de 0 a 4 minutos. Então vejam bem, esta questão é para calcularmos a velocidade da reação da decomposição, né? Como se calcula a velocidade média? A variação de concentração
por variação de tempo, dividido por variação de tempo, tá? Então, se nós observarmos ali, deixa eu aumentar aqui o zoom da tela para vocês. Se nós observarmos ali a reação como ela ocorreu, né? Nós teremos uma variação de massa, onde nós tínhamos inicialmente 238, inicialmente não, né? No final nós temos apenas 238, onde no início nós tínhamos 408 gramas de massa de água oxigenada. Então, a gente faz a variação aqui, é a concentração final menos a inicial. Ou, neste caso, está falando de massa, a massa final menos a massa inicial, certo? Dividido pela variação de tempo, tempo final menos tempo inicial. Neste caso, 4 minutos, né, que ele pediu aqui, então 4 menos 0, certo? O valor aqui não fica negativo pelo seguinte, já falei isso em aula, só para relembrar. Este módulo, né, essas barrinhas aqui, ó, elas representam que os nossos valores eles estão sendo calculados em módulo. Como é velocidade, não vai ser negativo, tá? Então, mesmo sendo aqui 238 menos 408, o que ficaria um valor negativo de menos 170, né, dividido por 4, o dado aqui, ó, ele não aparece negativo, porque é velocidade. Então, este módulo é como se ele estivesse sempre multiplicando por menos 1 o nosso resultado final, tá? Então, não teremos resultado de velocidade negativo, ok? Então, esta foi a letra A. Na letra B, pede para calcular a velocidade média de decomposição de água oxigenada expressa em mols por minutos, tá? Ali nós fizemos a variação na letra A direto com os valores que tinha na tabela em gramas. Então, em gramas, nós só utilizamos o valor que já estava na tabela. Quando pede para calcularmos em mol por litro, por minuto nesse caso, né, que é o tempo, nós primeiros precisamos fazer a conversão daquelas unidades para mol. Então, nós tínhamos lá em 1 minuto, né, 42,5 gramas de água oxigenada. 1 mol tem 34 gramas, né? X mol vai apresentar 42,5, tá? Porque de onde surgiu este 42,5 gramas? Porque nós temos 2 oxigênios e 2 hidrogênios, né? Ele faz a continha direitinho e aí em 1 minuto ele já nos dizia de onde surgiu esse 34, desculpem. Ele já nos dizia ali na tabela, ó, que nós tínhamos, né, inicialmente uma quantidade de massa, ó, aqui de 408 no tempo de 0 minutos, certo? De 2 minutos, 306. E assim ele foi. Aí nós tínhamos na letra A calculado que em 1 minuto, né, o intervalo aqui da decomposição, a velocidade da decomposição dela por minuto era de 42,5 gramas. Por isso que nós utilizamos esse 42,5 aqui, por minuto, que é o dado que nós encontramos na letra A. Ok? Aí diz assim, 1 mol tem 34 gramas. Este 34, sim, somamos de onde? Ó, H2O2, certo? Então, nós temos 16, é a massa de um oxigênio, mais 16, que é O2, né? Então, 2 oxigênios, né? Mais 1, que é a massa do hidrogênio, mais 1, que é a massa do outro hidrogênio, é H2O2. Então, deste valor que surgiu aqui este 34, ok? E o 45, que está aqui, 42,5, é deste valor que nós encontramos aqui em cima, de 42,5 gramas por minuto, tá? Aí, como que ele fez, então, o resultado ali? Fez a comparação, né, com 1 mol, fez a comparação com 1 mol, né, e aí chegou ao valor de 1,25 mol de água oxigenada
por minuto. 1,25 mols de água oxigenada por minuto. Então, isso ali na letra D, ok? Na letra C, está pedindo para calcular a velocidade média de formação de oxigênio expressa em mol por minuto no intervalo de 0 a 4 minutos, de acordo com a equação de decomposição da água oxigenada. Então, ele nos deu aqui a equação de decomposição, que é esta aqui, H2O2, se decompõe, como eu falei, em água e oxigênio, né? E a velocidade de formação dela, ela tem que ser de acordo com a quantidade de produtos que nós temos, a quantidade de mols que nós temos de cada molécula, tá? Então, aqui, por exemplo, nós tínhamos 1 mol de água oxigenada produzindo 0,5 mol de O2. 0,5 é desse aqui, ó, 1/2, né? 1 mol de H2O2 produz 0,5 mol de O2, né? 1,25, que foi aquele valor que encontramos lá em cima, vai produzir quanto? X, né? Aí nós temos, então, X igual a 0,625 mols de oxigênio por minuto, ok? Então, essa foi a resolução ali da letra C. E a número 3, só para finalizar ela aqui para vocês, só para finalizar, então, deixa eu apagar aqui, que não sai. A número 3, então, ela nos fala sobre a velocidade de uma reação, né, que está falando do gás metano produzido por vacas, né, os animais ruminantes são os principais produtores aí de gás metano, tá? E esse gás, ele também pode ser utilizado na produção de combustível para abastecer veículos, tá? Cientistas argentinos desenvolveram tecnologia para o gás metano gerado pelos bovinos e tem feito efeito estufa também na atmosfera. Então, eles estão utilizando o gás que é, né, emanado aí por esses animais para fazer uma produção de combustível, em vez de deixá-lo aí para produzir efeito estufa na atmosfera. Então, são duas coisas, né, uma coisa ajudando a outra, né, tentando ajudar a natureza aí, tá? Pesquisando o gás metano, um grupo de estudantes realizou em laboratório uma combustão e coletou os dados da tabela abaixo. Então, a velocidade da reação, da decomposição aí, da formação do gás metano para a conversão e o gás carbônico, nós temos em 0 minutos, 0,05, até 20 minutos aqui, onde nós não temos a velocidade do gás carbônico, né? Aí, com os dados da tabela, pede-nos para calcular, então, a velocidade média de reação entre 0 e 20 minutos, tá? E aí, nós teríamos a resolução aqui desta forma, ó. Colocando, né, a variação de concentração do metano, usando aqueles dados ali da tabela, tá? O 0,020 e o 0, né? Utilizando esse daqui, tá? Dividido pelo tempo, né? Tempo final menos tempo inicial, onde nós teríamos 1,5 vezes 10 na 3 mol por litro vezes minuto. A unidade aqui, né, só para indicar que é formação, né, da substância em mol por litro, de acordo com o tempo que foi variado, tá? Aí, só para finalizar, né, ali mostrando então a velocidade da reação, como que funciona, como que nós podemos determinar isso aqui, né? O sinal de menos indica que o reagente foi consumido, né? Ele não lá na nossa reação, como eu falei, tá? O coeficiente elétrico é utilizado para ir aqui como um denominador, né? Para calcular a velocidade média do CO2, porém, não há dados suficientes para determinar a velocidade média de CO2, então, que seria este valor aqui que nós não encontramos,
tá? Então, ele só pediu para nós colocarmos aqui, né, a velocidade média entre 0 e 20 minutos, e nós chegamos aqui a 1,5 vezes 10 na menos 3, ok? A partir da número 4, nós continuamos aí na próxima aula. Eu não vou deixar tarefa para vocês, porque vocês têm ainda para terminar nesta semana a questão da nota livre, os textos aí da nota livre, tá? Lembre-se que está aberto até na sexta-feira, às 2 da tarde, ok? Então, aguardo aí os textos de vocês. A semana que vem nós teremos a apresentação, que já foi adiada, que era hoje, né? Ontem, no caso, vocês verão minha aula um dia depois. E aí, se preparem para nós fazermos aí a apresentação da semana que vem, na aula ao vivo. E continuamos a partir do exercício número 4, nas aulas gravadas também a partir da semana que vem, tá? Então, bons estudos aí para vocês e até a próxima.